Boa tarde. Em nome da Porta Editora, gostaria de vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença para esta sessão de lançamento do mais recente romance de Miguel Sousa Tavares, O Último Olhar. Gostaria de agradecer muito à Câmara Municipal do Porto pela amabilíssima hospitabilidade aqui na Biblioteca Municipal Almeida Garrett e, por fim, agradecer ao Sérgio Almeida por se ter prontificado a fazer esta conversa com o Miguel Sousa Tavares e agradecer muito ao Miguel pela confiança que depositou na Porta Editora, permitindo-nos publicar este seu livro. Eu não vou gastar mais tempo, passo a palavra ao Dr. Rui Moreira e muito obrigado e boa tarde. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a este nosso auditório, neste local tão importante para a cidade do Porto. Queria dizer em nome da Câmara Municipal do Porto que para nós é uma honra que esta apresentação deste livro seja aqui feito. Miguel Sousa Tavares não precisa de apresentações, é um portuense distinto, com uma família com uma longa história ligada à cidade do Porto, e mais não fosse por isso, seria perfeitamente justo que a Câmara Municipal do Porto abrisse estas portas que tantas vezes abre para a apresentação de livros. E depois o facto de editar o seu livro com a Porta Editora, como sabem, é uma editora por quem nós todos temos muita estima e muito respeito. Tenho a certeza que a conversa com o Sérgio vai ser enriquecedora. Espero que gostem. Eu vou ter que me retirar porque, como é público e sabido, o Sr. Primeiro-Ministro vem inaugurar a exposição Miró na nova Casa de Serralves, que foi, como sabem, reabilitada pelo arquiteto Álvaro Siza, e, portanto, compreenderão que eu não possa ficar muito tempo. Peço desculpa também ao Miguel, mas nós já jantamos ontem, portanto, já conversamos um pouco sobre isso. Só tenho pena de não ouvir a conversa, mas depois ouvirei os ecos com certeza. Muito obrigado a todas e a todos. Ora então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à apresentação no Porto do mais recente romance de Miguel Sousa Tavares, O Último Olhar. Um livro que, embora não seja especificamente sobre a pandemia, sobre a velhice, mas sim sobre a própria vida e a matéria de que somos feitos, é um livro que aborda estes temas de que falei de forma muito poderosa e muito impressiva, e antes de mais, parabéns pelo livro, Miguel. Já lá vamos ao livro, é uma questão muito breve mesmo para começar, relacionada com a estranheza que ainda lhe provoca estar mais deste lado do que deste, ou seja, 45 anos de jornalismo fazem com que esteja muito mais habituado a este lado ou nem por isso. Boa tarde. Boa tarde aos poucos, mas bons, a demonstrar que o Porto é de facto uma cidade de trabalho e que às 5 da tarde as pessoas trabalham. É mais estranho estar do lado direito do que do lado esquerdo, que eu costumo estar do lado esquerdo. Pois era suposto nas ter essa entrevistas. Mas pronto, queria agradecer ao Rui, o meu amigo Rui Moreira, ter vindo até aqui, anda sempre aos saltos o dia inteiro, e pela sua dupla hospitalidade em relação à minha pessoa. E à Porta Editora, que se eu confiei neles, eles confiaram em mim. Isto que não é o início de uma viagem, porque já estou com eles há um ano, mas é o início de um projeto novo que eu espero que nos leve longe, tão longe quanto possível. Estranheza de quanto a estar na posição de um entrevistado. Acontece mais vezes. Já tem tantos livros, não tem tantas entrevistas. Sim, não é muita, não há grande estranheza. Gosto mais de perguntar do que de responder, mas agora vou ter que mudar o chip e tentar responder pensando antecipando as perguntas. Não é? Entrando então no livro, que é aquilo que nos move e há muito para dizer sobre ele. Até que ponto é lícito ou redutor, Miguel, falar deste livro ou defini-lo, fazer uma aproximação dele como um livro, um romance de defesa da vida, sobretudo numa altura muito particular em que a vida, o valor da vida tem sido tão questionado, sobretudo no último ano e meio, devido às circunstâncias que todos conhecemos. Há esse lado de defesa da vida? Há um lado de defesa dos valores humanos que eu acho que foram, não direi postos em causa, mas subitamente transtornados por aquilo que a pandemia trouxe. O livro parte de uma história verídica, que é um episódio que aconteceu em Espanha, quando ambulâncias transportando, salvo erro, 23 velhos idos de um lar que estavam infectados com Covid mudam para outras instalações e, ao atravessarem uma aldeia que era o destino deles, são apedrejados pela população local que não os queria lá.
E eu li este episódio e nesse mesmo dia eu comecei a escrever o livro. Porque na minha cabeça a interrogação foi, afinal de contas, que sociedade somos nós que somos capazes de regredir aos tempos em que as pessoas fechavam os leprosos em ilhas e deixavam-nos lá para morrer. Eu acho que a pandemia pôs em causa muitos dos valores que tínhamos de vida em sociedade. Houve um certo salve-se quem puder e a partir daí eu fui registando num caderno aquilo que ia acontecendo. Este foi um livro que foi escrito à medida que as coisas iam acontecendo e também tentei imaginar o que é que iria na cabeça daquelas pessoas com 80 e tal, 90 anos, que de repente viam as suas vidas acabarem assim, debaixo de uma chuva de pedras, de bombas, de insultos, porque eles tinham tido um passado, tinham tido uma biografia, tinham tido uma história. E então pego num personagem e faço a biografia desse personagem, que atravessa quase um século, as coisas que ele viveu, ao mesmo tempo que o cruzo com pessoas que são mais novas, que estão ativas, que inclusivamente estão com médicos que estão no olho do furacão do combate à pandemia, e mostro que, afinal de contas, as vidas estão todas interrelacionadas e que, até certo ponto, quando uma sociedade quer afastar alguns porque são doentes ou porque são velhos, estamos a fazer aqui a mesma coisa que os nazis fizeram, no fundo, e por isso é que o meu personagem também vai passar por um campo de extermínio nazi, de certo modo para que se faça a comparação de que, afinal, as coisas não mudaram assim tanto, só mudou a dimensão da bestialidade, digamos. Mas voltando a esse acontecimento em concreto que explotou a escrita deste romance, 1 ano e meio depois e um romance escrito também mais tarde, continua a olhar com alguma incredulidade para esse ato ignominioso de ver pessoas, seres humanos, atacarem uma ambulância, um autocarro repleto de idosos? Ainda há algo de incrédulo, parece inacreditável. Eu fiquei bastante espantado porque, embora eu não acredite que as pessoas nasçam todas boas, não é? E que não haja boas e más pessoas, apesar de tudo, achei que, ao fim de tanta conversa sobre direitos humanos e sobre minorias e proteção às minorias e integração dos velhos na sociedade e de viver longamente e ser ativo e tudo isso, que havia um conjunto de regras de vida em sociedade que nós éramos capazes de salvaguardar. Mas depois, até olhando para o que se passou em Portugal, aquilo que foi preciso para que se aceitasse o critério, por exemplo, das vacinas, para que os mais velhos, mais vulneráveis fossem vacinados primeiro, o que houve de corporações a tentar passar à frente, quer dizer, nós tínhamos, a certa altura, tínhamos jovens, polícias, soldados, bombeiros... Todos queriam passar à frente. Tudo a passar à frente, não é? E foi preciso que alguém pusesse, alguém que foi o vice-almirante Gouveia e Melo, dissesse, não, o critério agora é vamos salvar vidas, vamos vacinar primeiro aqueles que são mais vulneráveis, podem morrer, porque até ali, quer dizer, aquilo era parecia um bocadinho o salve-se quem puder mesmo. E agora vou só contar uma história que me impressionou imenso. Entre as várias batotas que houve, há a célebre batota da Presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, que se fez passar por falsa colaborante das pessoas com Covid para ser vacinada antes. E vocês sabem qual é o cartaz que ela tinha agora nas eleições autárquicas em Portimão. Eu vi com os meus olhos, senão eu não acreditava, e foi reeleita. O cartaz dizia assim, estamos juntos. Que eu acho uma coisa absolutamente inacreditável. E foi reeleita. Portanto, de certo Acha que faltou uma reprovação social mais enérgica perante esses atos? Todos nós? Acho que sim. E, de certo modo, embora eu não sou propriamente um escritor que queira fazer pedagogia com os livros, mas, de certo modo, eu achei que este livro tinha que ser escrito para lembrar às pessoas aquilo que nós passamos, aquilo que alguns de nós pensaram e fizeram, e para que ficasse esse registro também. Porque senão nós esquecemos rapidamente. E se vier aí uma quinta ou uma sexta vaga, e se faltarem vacinas outra vez, se calhar esquecemos do comportamento que tivemos. Quando eu vi
Há uma frase que eu cito, as pessoas sabem de quem é, eu entendi não pôr o autor da frase por misericórdia, que é: este é um vírus bonzinho, só mata velhos. E depois, quando ouvi as pessoas a dizer, eu já avisei os meus pais que eles não vão ver os netos no prazo de um ano, tirem daí o sentido. E quando vi imagens como os pais irem com os filhos muito mais tarde visitar os lares e ficarem do lado de cá e dizer-lhes adeus através do vidro, eu lembrei-me, por exemplo, quando ia visitar o meu pai à prisão de Caxias, na PID, e a gente também o via através de um vidro. E aquilo tudo, para mim, teve um aspecto, de facto, de segregação. Nós estamos a deitar para o lixo, estamos a deitar fora pessoas que não só foram nossos pais e nossos avós, mas tiveram uma biografia, tiveram uma vida. Têm direito a viver o fim da vida como seres humanos. Não estou a dizer com mais ou menos direitos que os outros, mas com igual dignidade. Acha que essa desmemória, falta de memória de que falava, ainda hoje se faz sentir? Por exemplo, falando no capítulo das declarações infelizes, há uma muito recente do secretário de Estado em que dizia que Portugal ficou a ganhar com o Covid. No rol das declarações lamentáveis, colocaria essa no mesmo patamar? Eu não conheço essa. Sim, sim. Mas ficou a ganhar como? Ficou a ganhar perante a resistência. Foi do secretário de Estado, que não estou a dizer, Eurico Brilhante Dias, que falou que Portugal ficou a ganhar com a Covid porque trouxe mais competitividade, demonstrou resistência, esquecendo as quase 20 mil mortes. Pois, ele é brilhante a dizer coisas estúpidas. Ele, de facto, dá jus ao nome dele. Mas nós temos a mania de facto, tentar ser campeões do mundo em qualquer coisa. Se não é no futebol de salão, é no combate ao Covid, não sei quantos. Agora, houve coisas que correram bem, outras que correram mal. Mas, para mim, o campeonato não me interessa. O que me interessa é, de facto, a atitude enquanto sociedade. E o meu livro situa-se em Espanha e Itália. Não se situa em Portugal, porque o episódio começa em Espanha. Mas não sei como é que foi o campeonato, de facto. Mais do que saber quem é que tratou melhor o Covid, quem é que tratou pior, a mim o que me interessa mais é que sociedades foram mais solidárias, quais é que foram menos solidárias, quais é que fizeram frente ao perigo com uma atitude mais corajosa, mais cívica, mais coletiva, e quais é que foi mais o salve-se quem puder. Consegue destacar alguma pelo lado positivo? Não temos o distanciamento, não é? Uma vez que estamos aqui na realidade portuguesa, mas... Não sei, mas eu acho, por exemplo, foi muito discutida a maneira como os suecos abordaram a crise em termos clínicos, mas eu acho que em termos de coletividade, eu acho que eles foi um caso muito interessante, porque reagiram coletivamente, quer dizer, eles não entraram em pânico coletivamente. Eles decidiram, nós vamos tentar viver o mais normalmente possível. E nesse aspecto foram solidários, todos eles, quer dizer, não houve aqui segregação nem de novos nem de velhos. Depois, se tiveram mais ou menos vítimas, já é uma questão clínica, é uma questão diferente. Agora, como povo, como nação, eu acho que a abordagem deles foi muito mais solidária, foi muito mais unida enquanto sociedade. Sim, sim. Este livro, Miguel, embora sendo uma obra literária, tem também algo de jornalístico na forma como ia escrevendo à medida que a realidade se desenrolava sobre os seus olhos. Foi importante essa longa experiência jornalística? Foi. Eu acho que sim, que o livro tem um registro jornalístico. Eu, de facto, ia tomando notas sobre aquilo que mais marcava, que eu ia vendo. E a partir daí eu ia romanceando. Houve muita gente, eu lembro quando começou o confinamento, apareceram muitos escritores espontâneos, muita gente que escrevia nos jornais diário do confinamento. E aquilo, nos primeiros tempos, era muito estimulante, parecia. As pessoas estavam muito entusiasmadas e escreviam. Eu agora ouço pássaros na rua, eu agora estou a experimentar fazer pão em casa, eu agora não sei quantos, eu agora tenho uma relação diferente com os meus filhos, eu não sei o quê. Depois, os relatos começaram a desaparecer e as pessoas deixaram de achar graça àquilo. Foi tempo a mais. Exatamente. As pessoas estavam preparadas para uma batalha alegre, rápida e indolor. E, de facto, não foi assim. Eu acho que nunca esteve previsto que fosse assim. E com o tempo foi preciso que as pessoas fossem feitas de outra fibra. Quer dizer, e foi o cansaço, foi o grande inimigo de tudo isto. Mas assim, enquanto escritor,
a escrita deste romance ajudou objetivamente a lidar melhor com todo este ambiente? O livro foi escrito de forma muito intensa em pouco mais de um ano, não é? 14 meses, 14 meses. Ajudou-me a abordagem jornalística, o facto de eu estava no ativo, quer dizer, todas as segundas-feiras eu tinha que editar um jornal na televisão e o jornal praticamente era só Covid, não é? Mesmo que eu quisesse fazer outras coisas, era quase impossível fazer outras coisas, escapar dali, não só porque mesmo quando havia outros temas, não havia meios para tratar outros temas, em termos de redação. E a maneira de eu descodificar essa obsessão foi, de facto, escrevendo. Foi tentar passar para além da espuma dos dias, daquela coisa massacrante do boletim diário da Direção-Geral de Saúde, aquelas 3 pessoas sentadas à mesa a dizer X casos hoje, X mortos, não sei quantos internamentos, que ainda temos, não é? Mas todos nós estávamos dependentes, pendurados, a 1 menos um quarto, mais ou menos, sentavam-se aqueles 3 personagens à mesa e nós víamos ou o fim do mundo mais próximo ou mais longe, conforme o número de casos, e analisávamos as curvas todas e ouvíamos os especialistas todos. E isso, para mim, pessoalmente, a maneira de não se tornar uma coisa obsessiva, destrutiva e quase a única coisa omnipresente na minha vida era, de certa forma, escrever sobre isso. Era uma maneira de descodificar, de dizer a mim mesmo: é possível dar uma fórmula a isto que não seja o fim do mundo. Uma fórmula que, para mais tarde, isto fazer algum sentido, porque eu acreditei sempre que ia haver um mais tarde. E que, portanto, o que era importante era que isto ficasse registado. E acha que, nesse particular, a arte, a cultura, os livros, sobretudo, têm uma grande vantagem em relação ao resto de servirem quase como memória futura? Qual a vantagem, por exemplo, dos livros, que é de livros que estamos a falar, e do romance, face a outras formas de testemunhar o... Eu acredito muito na literatura. Acho que a arte mais essencial que existe é a música. Eu acho que se tirássemos tudo, a música era a coisa mais importante. Nós não conseguiríamos viver sem música. Mas depois disso, não sei se a literatura, acho que a arquitetura se calhar é a segunda arte mais importante, porque nós precisamos de casas para vivermos, precisamos de pontes para atravessar rios, e a seguir talvez venha a literatura, no sentido em que aquilo que eu dizia há pouco, a literatura descodifica as coisas, ultrapassa o sofrimento sobre as coisas, relata-nos a vida e ao mesmo tempo faz-nos sonhar, transporta-nos de coisas que às vezes são esmagadoras, quase incompreensíveis, dá-lhes um sentido e de certa forma explica aos leitores: nós estamos aqui, outros já viveram isto, outros vão viver coisas semelhantes, mas isto tudo faz um sentido, é uma continuação. Vem de algum lado e vai continuar para o outro lado. Disse no início da conversa, Miguel, que ficou um bocadinho espantado com os exemplos de desumanidade, e um dos quais até deu origem a este romance, não é? O tal acontecimento dos idosos espanhóis que foram atacados. Mas acha que aprendemos a lição? Ou seja, se daqui a 5 ou 10 anos dizem que é inevitável que venha uma nova pandemia no futuro, vamos aprender alguma coisa disto? O homem aprende as lições. Ninguém tem a futurologia, obviamente, né? Mas tem esperança que algo fique desta tragédia? Não sei, há uma coisa que eu a certa altura, um personagem meu está a refletir sobre o que está a ver, não é? E é evidente que a reflexão é minha, não é? Eu passo para o personagem, aliás, escrever é meter na pele dos personagens aquilo que nós próprios pensamos ou vivemos. E então o que ele está a ver é aquilo que para mim foi a imagem mais marcante de todo este ano e meio, que é a imagem do Papa sozinho na Praça de São Pedro. E aquilo para mim é, de facto, a frase do Evangelho: Pai, Pai, porque me abandonaste? Que é uma imagem absolutamente esmagadora. E eu lembro de estar a ver aquilo e só pensar porquê que a RAI, a televisão italiana, não se lembrou de filmar o Papa de costas em vez de filmá-lo de frente. Porque se tem filmado de trás, o efeito ainda era mais esmagador. Mas mesmo assim, aquela imagem é absolutamente impressionante. Quer dizer, o Papa está lá fechado,
nos aposentos da Santa Sé e de repente vem à praça onde ele está habituado a ver multidões de fiéis e não há ninguém. E porquê é que ele resolve vir à praça? Exatamente para dizer: o mundo não acabou, vocês não estão aí, está tudo fechado em casa, está tudo trancado em casa, a morte anda à solta, mas o mundo não acabou e eu estou aqui, eu represento Cristo na Terra. E portanto isto está a ter um futuro. E nesse sentido, eu não sou crente, mas sou crente em muitas coisas, não propriamente em religiões, mas sou crente em alguma forma de divino e em alguma forma de acreditar que o homem pode caminhar para ser melhor do que aquilo que é hoje, não para ser pior. E espero que tenhamos aprendido alguma coisa, pelo menos tenhamos aprendido a ter mais medo de nós próprios, daquilo que a espécie humana é capaz de fazer se deixada à solta. E a consciência, talvez, da nossa vulnerabilidade, que porventura... Sim, isso então foi tremendo, quer dizer, quando a velocidade a que tudo isto aconteceu, quer dizer, nós começámos a ouvir falar de um vírus na China, prestámos alguma vaga atenção, de repente começámos a ouvir dizer que ele tinha chegado à Itália e logo a seguir o mundo parou, não é? Que é uma coisa impressionante. O Pablo Segovia entra diretamente para a galeria das suas personagens mais marcantes. Vê-se que se estabeleceu ali algo muito, muito forte e a vida dele é contada de forma muito... Eu vou dizer uma coisa que é sincera. Eu entreguei o livro à editora, não sei, há muito pouco tempo. O livro está à venda há 3 semanas. Ainda não passou tempo suficiente para eu fazer qualquer análise sobre o livro. Costuma voltar aos seus livros? Gosta de deixá-los pousar? Ou... Quer dizer, eu tenho que voltar a seguir a escrever para fazer as revisões. Sim, é um trabalho chatíssimo, que eu detesto fazer, mas que é obrigatório. Mas fora isso, não. É preciso passarem anos para eu voltar e nunca volto a ler de princípio ao fim. Nunca. Eu tenho, não sei, tenho umas... Mas porquê? Porque tem a consciência de que o escritor, que há também, assim, além do leitor, faria de maneira diferente, estaria a ler e diria... Tenho medo de pensar isso. Tenho medo de pensar isso, se calhar. E portanto, prefiro não ir lá. Acho que o livro, uma vez entregue ao editor, já não é meu, é dos leitores. É como se fosse mesmo... Não sei, suponho que é a mesma coisa com um arquiteto, quando faz uma casa e entrega a casa ao dono da casa, deixa de ser dele. Não, a assinatura passa a contar pouco. Quem vai viver a casa é que é o dono da casa e a partir daí ele é que vai fazer daquele objeto aquilo que entender. E em relação aos personagens, eu gosto muito de deixar os personagens um bocadinho em aberto, um bocadinho ambíguos, para que seja o próprio leitor a completá-los conforme entender. Mas já tem chegado, certamente, não através das redes sociais, que não consome e não frequenta, mas tem chegado, certamente, ecos do livro, até porque o livro está precisamente a liderar as tabelas de venda. Quais têm sido as reações e se há alguma maneira... Se fica satisfeito enquanto autor que as observações dos leitores até se distanciem daquilo que inicialmente tinha pensado, que é sinal que o livro tem mais que uma leitura e uma análise possível. Eu ainda tenho poucas reações. Não sei responder essa pergunta. Sim. Ainda tenho poucas reações. Ainda não tive assim uma análise mesmo grande, completa, que vá para além do gostei muito, ou gostei demais, ou gostei mais do que aquele, ou gostei mais do que o outro. Mas nada que fosse assim uma coisa compreensiva e extensiva para explicar. Este livro põe fim quase a 7 anos sem publicar romances, que é muito tempo, e nunca tinha se passado tanto tempo desde... Depois a editora disse isso, quando promoveu o livro eu não tinha noção. Fui fazer. Mas curiosamente, tinha outro projeto a meio que abandonou devido à força, no fundo, desse acontecimento, que esse livro ficou definitivamente para trás. Como é que isso sucede em si, o processo criativo? Há livros que não pedem licença para entrar e se interpõem Exatamente, e outros não pedem licença para sair, para ficar suspensos. É isso mesmo. Talvez, eu tenho uma gaveta de livros por iniciados, não é por acabar, é iniciados. Eventualmente algum deles será acabado, não faço ideia.
mas esse é um deles. Eu gostava de o acabar, de facto, mas não sei agora. Agora entrei num novo ciclo da minha vida e tudo está em aberto. É de esperar, só uma última pergunta, é de esperar que agora o seu ritmo de escrita assim tatifique ainda mais devido ao aligeirar dos compromissos profissionais relacionados com o jornalismo? Ou para si a literatura é demasiado, não conjuga com obrigação e tem que ser acima de tudo também prazer? É um bocadinho de tudo, quer dizer, eu acho que a escrita exige muita disciplina, muita entrega, mas também precisa de inspiração, e isso não se compra na loja dos 300. Eu quando começo um livro preciso de saber onde é que está o fim. É como se entrar numa prova da maratona, eu sei que são 42,200 km e sei que a meta está ali. Agora, para começar um livro também preciso de saber isso. Qual é a meta, qual é o ponto de chegada, onde é que eu quero chegar. E depois, a forma como eu vou contar a história já é mais fácil se eu souber qual é a história, como é que a história acaba. Eu sei sempre como é que a história acaba em todos os livros que acabei. Os que não acabei é porque não sabia como é que a história ia acabar. E, portanto, isso não acontece todos os dias. As histórias não... O meu segundo romance, por exemplo, nasceu numa conversa num avião com o piloto de avião, por exemplo. Uma coisa que não estava nada à espera. Entro no avião, o piloto convida-me para ir ao cockpit, vamos à conversa, num voo de longo curso. A conversa demorou umas horas e quando eu saí do avião eu tinha um romance na cabeça. 600 páginas, não é? Mas sabe o romance, sabe o final, mas não chega ao ponto que alguns escritores fazem quase uma arquitetura, um plano estruturado de... Não chega a esse... Eu faço um plano estruturado, e, inclusivamente, depois, quando começo a escrever, faço inclusivamente capítulo a capítulo. Ponho mais ou menos o que é que vai entrar dentro de cada capítulo. É claro que depois as partes que a mim me dão mais prazer a escrever são as que saem fora do plano. São aquelas que a gente não estava à espera, não é? E a revisão é a pior parte? A revisão é de longe a pior parte, sem dúvida. Miguel, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado por terem vindo. Deixem-me apenas dizer que Miguel Sousa Tavares vai estar disponível no átrio da Biblioteca no FEIA para assinar os autógrafos, os livros que desejarem. Muito obrigado por terem vindo. Boa tarde. Obrigado, senhor.